Ai, hosts. Olá, pessoal do podcast Peraí que eu te conto. Hoje estamos aqui eu, Pati, Fernanda, Sandra e Lisana. Silvia não pôde comparecer porque está com compromissos profissionais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que aquece a alma e desperta o nosso coração, que é sobre viagens e intercâmbio antes e depois dos 40 e como foi essa experiência para nós. Então, para começar o nosso podcast, eu vou lançar algumas perguntas para vocês. Como foi a experiência de viajar antes e depois dos 40? Seja sozinha ou com companhia, amigas, companheiro, né, de vida. Mudou alguma coisa na forma de encarar as viagens? Vocês acham que a maturidade trouxe mais coragem ou mais medo? E se vocês ainda topam aquele hotel raiz, hostel raiz, ou aquele hotel confortável com café da manhã, banheiro privativo e tudo mais. Quem começa? E aí? Posso começar? Claro. Bom, eu até estava pensando, como que foi viajar ao longo da minha vida? E como a gente é da geração nascidos na década de 70, eu acho que talvez seja para a grande maioria, eu morava no interior, então a gente saía viajar para ver o mar. A gente saía no verão viajar para ver o mar. E era aquela semana, aquela quinzena, enfim, tinha gente que ficava o mês todo, né? Que a gente saía em família, no caso era eu, meus pais, meu irmão. A gente ia para uma cidade litorânea para ficar em contato com a praia, porque eu morava na Serra Catarinense, então a gente não tinha essa possibilidade, né, que a gente tem, por exemplo, aqui em Floripa, de passa pelo mar todos os dias. Então eu acho que isso é uma coisa que caracterizou, por exemplo, a minha infância e talvez um pouco da minha adolescência. Em termos de viagem, o que mudou agora para os 40 mais, eu acho que do que eu fui ali com 20 e poucos anos, quando estava na faculdade, eu sou um ser que eu sou eclético nas minhas viagens, então eu vou desde acampamento a resort. E eu gosto de estar em contato com a natureza, assim, para mim é uma coisa muito preciosa, assim, pode parecer, gente, mas como é que a pessoa gosta de acampar, né? Sempre gostou, né, Liz? Eu sempre gostei, eu já levei, por exemplo, a Sandra já entrou numa roubada comigo num camping. Gostei mais ou menos. Mas assim, ó, você poder acordar na frente de um lago, você poder acordar na frente do mar, é muito Mas bom. pode acordar dentro de uma Dentro de um pousadinha quarto. na frente do mar. Pode. Eu também gosto, mas a minha vida de viagem sozinha, eu comecei assim, o primeiro camping que eu fui foi no Retiro dos Padres, em Bombinhas. Meu Deus, aquele lugar é maravilhoso, foi no final da década de 90, e sempre gostei. Daí depois, aí casei, né, meu filho nasceu, a gente não ia para camping, né, porque é uma roubada total, eu acho, com criança pequena, com bebê. E aí hoje faz acho que talvez uns 4 anos que a gente voltou agora acampando com o Pedro gosta também, e a gente curte, assim, é muito bom. Mas, em contrapartida, eu já fiz viagens, assim, a primeira vez que eu fui num resort, tudo incluso, que foi lá na Praia do Forte, na Bahia, meu Deus, cheguei a chorar. Porque assim, gente, era a primeira experiência da tua vida num lugar como aquele, né? Então, que tu entra naqueles restaurantes, tem comida de tudo que é jeito, De tudo que uma canto, coisa Então, o seu choro foi de maravilhosa. felicidade. De felicidade Só pra saber. e de emoção, assim, meu Deus, que legal que eu consegui também estar aqui, né? Então, e eu acho assim, quem não consegue se divertir numa pequena viagem, seja ali para, sei lá, ali para Paulo Lopes,
né? Que é aqui do lado. Não é desfazer, eu tô pensando em cidades próximas de Florianópolis. Não vai conseguir se divertir também lá na Europa ou em outro lugar. É um estado de espírito, né? Eu acho que é um estado de espírito viajar, né? Sim. Então, não mudou muito, só eu tenho muito mais coragem hoje de fazer coisas e tenho mais organização. E acho que isso é que mudou, que a gente viajava na roubada, né? Não se preocupava que tinha que levar o creminho, o remedinho, sabe? Farmacinha. A farmacinha, as coisas. Hoje não, hoje eu viajo com um monte de outros itens, assim, mas mais precavida, assim, né? Mais precavida. Antes não pensava muito. Vou falar um pouquinho, então. Isso que Claro. tu falou no início da conversa, eu também fiquei pensando sobre as viagens, né? Que, na verdade, a minha família sempre foi de sair do lugar onde ela estava. Então, os meus pais, eles são de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, longe pra caramba, né? Bem daqui. E já, quando eles casaram, eles saíram de lá. Então, eles saíram do lugar onde eles nasceram. Então, assim, por natureza, de certa forma, na minha sementinha já tem essa coisa de não ficar muito parada no mesmo lugar, né? Eu tenho uma inquietação, assim, eu tenho uma coisa de querer conhecer mais, conhecer as coisas, conhecer culturas, viajar. Mas, enfim, meus pais vieram para cá, eu nasci em Porto Alegre, depois a gente já veio para Santa Catarina, eu era criança, um aninho. Os meus irmãos nasceram, tudo. Só que ao contrário de ver o mar, como o pai já queria vir para cá para conhecer o mar, o sonho do meu pai era esse mesmo, estar perto do mar. Mas as nossas férias de família era voltar para o interior, no Rio Grande do Sul. Mas a gente adorava, era aquelas viagens no opalão do pai, a mãe fazia sanduichinha, a gente tomava guaraná na beira da estrada, a gente ia tudo dormindo no chão do carro, né, embaixo, em cima do porta-mala, eu, o alemão e a Silvia, os 3 irmãos, né? E o caçula veio um pouquinho depois, ele já não viveu tanto isso, quem mais viveu foi eu, o alemão e a Silvia. Essas viagens longas, né, porque daqui a Uruguaiana é quase 12 horas. Aí dividiam o banco de trás, que não podia encostar naquela parte, o dedo. Sim, tinha aquelas brigas, quem que vai aonde, aquele rolo todo, né, de irmão, assim. Mas tem uma lembranças maravilhosas das viagens de família. Depois eu fui ficando mais por aqui mesmo, morando em Santa Catarina e tal, e na minha vida até os 25, 28 anos, a gente não tinha... eu acho que nós somos de uma geração que não era tão simples viajar para fora, que eu digo, né? Nem lá no país também, não sei, pelo menos essa foi a minha realidade. Então, assim, se alguém ia para Disney, nossa, era muito rico, tinha muito dinheiro. Eu nunca fui para Disney até hoje, porque não quis também ainda, enfim. Mas, assim... não era uma coisa comum a gente estar. Quem ia fazer um intercâmbio, um colega nosso de 15, 16 anos ia para aprender inglês, mas era aquele único da turma do colégio que, nossa, tem grana, lá. Então era uma coisa muito difícil pra gente. Então, quando que eu viajei? Bom, de avião, eu tinha 28 anos, né? Fui para Porto Seguro com mais 2 amigas maravilhosas, a gente se divertiu horrores. E eu já estava com 28 anos, andei de avião. Tudo com o meu dinheiro, com o meu, né? Não foi uma coisa, então assim, para nós, eu acho que nós todas aqui, era tudo nosso esforço. A gente não ganhou muita coisa, assim, de mão beijada, né? E então isso foi uma conquista muito legal. E depois, com 35 eu me lembro, eu tinha muito medo de viajar para fora, mas eu tinha um sonho. Qual era o meu medo? Eu não falava inglês, eu não falava outra língua. Eu morria de medo de andar sozinha, eu tinha medo de andar sozinha. E aí, com 35 anos, eu fui com meu irmão caçula. Ele era desbravador, já veio desbravando tudo, o Antônio. E ele não me convidou, eu que me joguei na viagem dele. Ele ia para a Europa, no mês de, sei lá, era janeiro aqui em Floripa, e ele falou, eu quero ir para a Europa no meio do ano, não sei o quê. Eu olhei assim, eu vou contigo. Ele, tá bom. Aí eu fui junto com ele. Então foi a minha primeira experiência, foi maravilhoso. E essa emoção que a Liz falou, da gente chegar num lugar assim, imagina, eu nunca me esqueço o dia que eu cheguei em Paris, a gente olhou para a Torre Eiffel, assim, eu comecei a chorar, porque assim, gente, quando que eu imaginei que eu ia conseguir isso? Porque os meus pais não fizeram isso, né? Então, de repente, a gente está fazendo. Então é isso, então eu comecei a ir, depois eu vou falar mais. Então, para fora, foi a primeira vez que eu fui com meu irmão caçula, foi maravilhoso. Foi uma viagem, não foi uma viagem mochilão, porque a gente ficou na casa de amigos dele,
um ou outro hotel. E quanto ao que a Paty falou de hostel, eu nunca gostei muito, não sou assim, eu sou meio fresca, assumo. Eu não sou fresca no sentido de ter tudo luxo, não é isso. Mas tem coisa que eu gosto do meu banheiro, da minha caminha limpinha, do lugar privativo para poder relaxar. Eu não gosto assim de muita... eu não gosto, ponto. E, então, desde sempre já foi assim, eu me esforçava para conseguir isso. E é isso, então foi a minha primeira experiência de viagem para fora. Falando sobre viagens, então, eu sou uma pessoa que fui meio nômade boa parte da minha vida, né? Nasci num lugar, cresci em outro, vivi a experiência de vocês duas, porque teve um período que eu morava no interior e vinha passar férias na praia, mas também teve período que eu já morava aqui, daí eu voltava para o interior para estar com a minha família. Então, teve esses dois lados. Teve essa coisa também de viajar na cachoeira, né, do carro. Super seguro, nos 80, né? Ninguém usava cinto de segurança. Sim, cadeirinha, não existia nada disso. Deixa lá atrás voando no banco de trás. Passei muito tempo da minha vida viajando só dentro de Santa Catarina, que é onde minha família mora, né? Não demorou muito tempo para eu sair, e eu acabei saindo do estado. Acho que os lugares que eu conheci primeiro foi Curitiba, no Paraná, depois eu conheci Porto Alegre, Gramado, no Rio Grande do Sul, por conta de viagens que a família de um ex-namorado era de lá do Rio Grande do Sul, então eu acabei indo bastante para lá. Não sei porquê, gostava muito de Curitiba, não que eu não goste hoje em dia, mas gostava muito quando eu era muito nova. Cheguei a passar um carnaval em Curitiba. O que tem para fazer no carnaval em Curitiba? Nada. Hoje eu não sei, naquela época não tinha nada. Mas eu gostava muito dos passeios e tudo mais. E acabei passando muito tempo da minha vida viajando assim, aqui dentro de Santa Catarina, para os estados vizinhos. E acabei indo para São Paulo por conta do pai da minha filha. Conheci São Paulo, mas fui andar de avião pela primeira vez. Voar de avião. Voar. Eu já estava grávida da minha filha. Na verdade, a viagem foi de avião por causa da gestação. Olha. Então, a primeira vez que eu andei foi com... Foi com um avião da VASP. Nossa, VASP. Nossa. Fui com o VASP e voltei com o Transbrasil e logo depois as duas faliram. Fica pra história. Sim, ou seja, né, conheci as duas e voei também com o Varig, que também foi outra que logo depois foi pro... Então, né... Peguei essa fase ali antes das novas companhias aéreas e tal, mas foi por causa da gestação que eu acabei viajando de avião, e foi uma experiência bem legal, assim. Fiquei com medo de viajar de avião, porque é uma coisa muito surreal, né, quando tu entra dentro do avião que tu pensa, esse negócio, como é que esse negócio aqui vai se manter lá em cima flutuando? Você não tem controle nenhum. Então, mas hoje já sou bem tranquila para voar, assim. Mas uma viagem que, né, dentro desse negócio de acampamento, hostel, eu nunca me hospedei em um hostel, então acho que esse negócio mais exótico. Não é uma coisa que eu gosto disso de ter meu banheiro dentro do meu quarto e tudo mais, né, nunca gostei de acampar, já acampei algumas vezes, fiz viagem tinha uma tia minha que tinha um motorhome, né, então meu tio, minha tia, eu e minha irmã. Inclusive, a gente foi para Oktober, né? Tinha 14 anos. Bem, tudo anos 80, anos 90, né, gente? Tudo coisa que hoje não é muito indicado, né? Não leve crianças de 14 anos para o Oktoberfest, assim, à noite, né? À noite. Tomou cerveja? Não. Eu acho que eu não tinha nem 14, gente. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Era menos. Eu acho que era menos idade. Não, eu era bem preocupada, assim, né? Essa coisa de bebida, assim, então eu não bebi. Mas era uma coisa meio louca, né? Era na época que não era a Vila Germânica, era a Proeb ainda. E a experiência de dormir no motorhome também foi uma coisa que não me agradou muito. Quente, né? Inseguro, um monte de gente ao redor, barulho, então também não... Hoje em dia os motorhome tem ar-condicionado, mas imagina, naquela época era tudo mais... era um precário. Pouquinho mais... Mas eu sempre gostei, assim, de conforto, falar a verdade, né? Apesar de ter passado pelas experiências. Sim.
Mas, pode falar. Não, desculpa, amiga. Não, segue. Não, nessa coisa de conforto, eu vou dizer que uma viagem que eu gostei muito foi a viagem de cruzeiro, né? Que eu fiz com a minha família. A gente passou por Montevidéu, Punta del Este, e a gente foi até Buenos Aires. E o conforto do cruzeiro é uma coisa incrível. Pode falar. É um hotel flutuante, eu imagino, né? É um hotel em alto mar, né? Eu nunca fiz. Mas eu acho que deve ser bem legal, ainda mais em família. Eu tenho vontade disso. Mas o que eu ia falar era sobre, voltando a viagens internacionais, a primeira vez essa que eu fui com o Antônio, como eu não falava línguas, nem não falava nada, só falava português, e o Antônio disse que falava inglês, né? Mas enfim, como nos comunicamos muito pouco com pessoas fora do que não fôssemos eu e ele, e eu lembro que uma coisa que me deu muita raiva, a gente fez uma viagem de trem de Praga para Alemanha, lá para Leipzig, dali a gente ia para Weimar, era enfim, a gente foi de trem de Praga até lá, e a gente ficou num vagãozinho, eram 6 pessoas, e tinham 2 dinamarqueses, uma australiana, eu e ele, e mais alguém de um outro país, e todo mundo assim se olhando, e parecia que todo mundo queria conversar, e eu louca para falar com eles, e eu não conseguia falar direito, né? Hi, how are you? Já acabou, né? My name is Sandra. O básico. E eu ficava agoniada, eu queria que o Antônio conversasse com eles, o Antônio não conversava com eles, e aí eles começaram a conversar. Na verdade, ele não sabia. Não, eu não sei, eu ia ficar bravo com isso, eu isso, mas ele sabia, só que ele não era, talvez mais quieto, né, mas não queria muito papo, eu não queria conversar, eu não conseguia. E eu voltei daquela viagem assim, mas que raiva, eu vou voltar pro Brasil, eu vou aprender alguma língua, eu vou aprender inglês, eu vou aprender outra coisa, mas eu vou conseguir me comunicar com as pessoas. E hoje eu consigo razoavelmente bem melhor, né, mas então foi uma coisa também que me trouxe essa necessidade, eu vi assim que aquilo atrapalhava, né, a gente poder assim conhecer mais coisa, né, ter uma informação melhor. Falar línguas abre portas. Abre portas, né? E até porque naquela época não tinha celular, smartphone para você ficar indo no tradutor e ficar procurando na internet, né? Era tudo mais difícil. E, por exemplo, a gente foi a Praga. Praga é uma cidade, em 2010, tá? A gente não sei como é que tá agora. A língua deles é totalmente diferente da nossa. E não tinha, esses negócios de orientação, era tudo na língua deles, não tinha um exit embaixo. Em inglês não tinha, né? Então, assim, também a gente teve dificuldade. Claro que eu não vou aprender a falar a língua deles, mas nesse momento não tenho vontade. Mas, assim, hoje com certeza ele já deve estar mais inglês se adaptado, tudo. Mas eu digo que isso é muito importante. Hoje, eu aprendi no colégio, acho que eu estudei em bons colégios, foi uma das coisas que meus pais nos deixaram, assim, né? Então, aquele inglês básico, eu sei ler, eu lia, mas o falar... Cara, que difícil. Até hoje ainda é, né? Mas hoje a gente já tem mais essa desenvoltura, né? Então, só pra rir. Eu lembro que aquilo me trouxe assim, eu vou chegar no Brasil. E realmente, eu cheguei no Brasil, eu fui estudar francês, eu melhorei meu inglês. O francês por causa até da profissão que foi me puxando. E é isso. Então, essa é uma das coisas também que me trouxe essa história de viajar, né? Bom, a minha experiência de viagem, eu acho que também era... como eu sou de São Paulo, morava numa cidade próxima, ali Cotia, e eu tinha família em Santos, na Baixada Santista, e a gente tinha um apartamento em São Vicente. Então, todas as férias que a gente fazia, tanto na infância quanto na adolescência, era nas férias de verão ir para ver o mar, né? Porque São Paulo, né, aquela terra cinzenta, a Cotia ficava muito próxima, mas a gente não ia muito para o interior. A gente tem família no interior e ia de vez em quando, mas assim, muito mais frequente a gente ia para o mar, porque imagina, criança adora praia, né? Então a gente aproveitava as férias de verão, minha mãe enchia o carro com roupa, comida e partiu Santos, São Vicente e ficava um mês lá, né? Então era muito gostoso. Então assim, nessa minha fase, eu viajei basicamente para lá. E também tinha a questão de ver minhas amigas indo para Disney e tal, mas eu vou te confessar que era uma coisa que a minha irmã sempre tinha muita vontade de conhecer a Disney, mas eu, particularmente, não tinha a menor vontade, porque a Minnie e o Mickey não me atraía, assim, sabe? Era uma coisa que, não faz sentido para mim. Então, e eu tinha uma coisa na cabeça de Europa, assim, eu sempre gostei das coisas mais antigas, das histórias, então eu falava assim, não, se eu tiver que sair um dia do Brasil, vai ser para Europa. E realmente aconteceu, mas aconteceu depois dos meus 30 anos de idade, não foi antes.
E eu amei, né? Nossa, para mim, eu acho que a Europa além de ter o meu avô, que é italiano, né? Então eu tenho essa descendência italiana muito próxima. Para mim, assim, eu falo que o meu lugar no mundo é a Europa. Eu me sinto muito bem lá, né? Então, eu gosto muito. E eu gosto muito, assim, de conforto também. Por ser uma virginiana toda organizada, eu não conseguiria ficar num quarto com estranhos. Gosto de viajar com companhia, né? Dividir quarto com amigas, a gente viajou juntas, a Alessandra dando super certo, né? Viajando. Já tinha viajado, então essa minha primeira vez para a Europa eu viajei com mais 2 amigas, a gente dividiu o quarto, foi tudo excelente. Agora, ir para um lugar que eu não conheço as pessoas que vão dormir comigo, não tem como. Assim, eu sou uma pessoa que assim, eu não ia gostar. Então, eu não tive essa experiência de ver como é que é, né? De dividir o quarto em hostel. Mas eu tive a experiência do acampamento e que nunca mais, nevermore. Até porque é muito bichinho, né, Paty? É muito bicho, é desconfortável, a sensação térmica é horrorosa. Você, 5 horas da manhã, quando o sol apina, ele já te expulsa da barraca, né? Porque fica quente. Né? Aí dói as costas, aí você não dorme bem. Para mim, sono, eu tenho que dormir 7 horas. Meu sono tem que ser de 7 horas, bem tranquilo. Então, assim, realmente eu fui na época da faculdade, que a gente tinha Interfal, né, que eram várias faculdades de arquitetura que se reunia, e eu ainda dei a segunda chance, eu fui 2 vezes, 2 anos, eu falei, não, eu vou dar a segunda chance, mas a segunda chance foi a última chance, realmente, eu posso, talvez, experimentar o que as pessoas falam hoje de glamping, né, que é um camping com luxo no sentido de você tá no meio ali da natureza e não é bem uma barraca, assim, mas é uma coisa, uma cabana, que não mas tem que nada, tem banheiro, que tem o quarto, ar-condicionado e tudo mais, né? Enfim, talvez isso eu até possa experimentar, mas assim, a barraca de jeito nenhum. Mas respeito quem gosta. E eu acho que a gente podia falar um pouco, e eu acho que aqui eu, a Liz e a Sandra, a gente fez o intercâmbio, né? Eu fiz agora, recentemente, após os 40, a Sandra e a Elisana fizeram antes dos 30, né? Antes dos 40. Antes dos 40. Isso. E uma coisa, assim, que eu acho que é interessante a gente trazer, que nunca é tarde para a gente estudar, ir atrás dos nossos sonhos. E eu pude experienciar isso nessa minha última viagem que eu fiz agora em maio, onde eu conheci muita gente, mas muita gente, não só 40 mais, 50 mais, 60 mais e 70 mais. E eu achei isso incrível, porque as pessoas, e muito dessas pessoas esperaram se aposentar, ter tempo para poder viajar e fazer tudo isso. Né? Uhum. Eu também, eu tinha um sonho de adolescência de fazer intercâmbio e eu não pude realizar na época por questões financeiras, mas que eu consegui realizar aos 46 anos de idade. Então, assim, eu acho que a gente pode trazer isso como uma experiência positiva e de que, assim, gente, não tem idade para a gente viajar, não tem idade para a gente estudar, né, e se desbravar por esse mundo, e é isso, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu fui sozinha, foi minha primeira viagem sozinha também, nunca tinha viajado sozinha, sempre com amigas ou com companheiro, então, assim, a gente acaba que tendo uma pessoa do lado, você se sente mais segura, você tem ali, né, são 2 pessoas tomando decisões, e quando você vai sozinha, não, é só você, né, então eu acho que isso foi bem importante para mim, para o meu crescimento também. E eu quero saber também como é que foi para vocês o intercâmbio. Eu, na verdade, o meu sonho de adolescência, isso eu falei, eu acho que no episódio da TPM lá, que a gente falou um pouco de filhos, né, e vontade, que o meu sonho de adolescente era ter feito um intercâmbio. Tanto que uma grande amiga minha foi para os Estados Unidos, também nunca quis ir para Disney, lá em casa, mesmo eu tendo filho, a gente nunca foi, não é uma coisa que me chama atenção, como disse a Paty, respeito quem vai e tal, o Mickey, a mim, para mim nunca fez grande diferença. O meu espírito é um espírito mais velho, então eu gosto de história, eu gosto de escutar a história. Não, né? Então o meu sonho também era Europa, né? Mas assim, eu naquela época, quando eu tinha 15, 16 anos, as pessoas iam fazer intercâmbio nos Estados Unidos.
E também, uma coisa muito difícil, a família tinha que ter um poder aquisitivo muito alto, viajar de avião era uma coisa extraterrestre, né? Não consegui por conta de grana e por conta de que os meus pais, nem sei se eles tivessem grana para me mandar para lá, se eles teriam coragem, né, de mandar uma menina de 15 anos para um lugar onde você não tem celular, não tem internet, naquela época não tinha nada. Era se falar de vez em quando num telefone, se mandar carta, orelhão, então acho que eu lembro muito do orelhão, né, então a gente passou essa transição, não consegui. E viajei, daí, né, eu esqueci de falar até, mas assim, na minha infância, como meu pai é do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, a gente ia muito para a casa da minha bisavó, então eu tenho também muito essas lembranças até os meus 13 anos, que foi quando ela faleceu, porque ela era uma pessoa sensacional, vó Santina, uma querida, casou com o meu bisavô italiano, ela era indígena, ela era, né, descendente de indígena, eles vinham para o Brasil, eles se encantavam, né, com as indígenas, enfim, é por ali que hoje eu tenho a minha cidadania italiana, mas daí eu sempre fui um espírito muito livre, também falei isso no podcast, no episódio que a gente falou da espiritualidade, então eu gosto de viajar, eu gosto de desbravar, eu sou uma pessoa aventureira, eu gosto. E como eu não pude fazer intercâmbio, aos 13 anos tinha uma viagem da escola que o pessoal ia para São Paulo e Minas Gerais. Eu fui, foi fantástico, assim, até contei para o Pedro esses dias, meu filho, que a gente guardou um dinheirinho para levar na viagem, então para ver como as coisas mudaram, né, e que eu entrei no shopping em São Paulo, nunca tinha entrado num shopping na minha vida, imagina, lá a gente não tinha shopping. Logo em São Paulo. Andar de escada rolante, meu Deus do céu, gente, foi sensacional, né? Entrei no Boticário, o Boticário já existia. Descia, subia. Gente, parecia que eu tava assim, meu Deus, num outro planeta. Aquele monte de luzes. E eu adorava entrar em papelaria. Gente, eu entrei numa papelaria dentro do shopping de São Paulo com 13 anos. Foi a minha primeira viagem longe, o pessoal tinha viajado ou para Santa Catarina para vir até o litoral, ou para o Rio Grande do Sul. E também já tinha conhecido Curitiba, porque os meus pais tinham amigos em Curitiba. Então, foi a primeira vez que eu saí da região sul, né, com 13 anos. Cheguei no shopping em São Paulo, entrei numa papelaria, meu Deus, eu acho que eu entrei em êxtase. Eu olhei todas as borrachinhas cheirosas. Papel de carta. Papel de eu era colecionadora. Aqueles estojos que a gente apertava um botão, saía o apontador. Gente, aquilo era incrível, né? Caneta de 10 cores. Caneta de 10 cores. Então, assim, aquilo pra mim era um mundo totalmente diferente daquilo que eu vivia, né? E entrei no Boticário. Não estou fazendo propaganda do Boticário, não é publi. Mas ele já existia. E do dinheiro que eu tinha, não podia gastar tudo, né? Próximo episódio vai ser do dinheiro. Não podia gastar tudo aquele dinheirinho que era para comprar umas coisinhas. Eu já tinha comprado umas coisinhas lá na papelaria. Falei assim, cara, o que vai dar para comprar com esse tantinho aqui? Aí comprei um perfuminho que é o Tati. Meu Deus, eu acho que aquele perfume deve ter durado 1 ano e meio, porque eu botava uma gotinha, daí depois, sabe, para economizar, porque lá em Lages não tinha essa loja, né? Sim, você já chegou inovando. Cheguei inovando, né, com meu perfume. E aí fui para essa viagem, né, e, enfim, depois continuei nas minhas aventuras de viajar, acampar, né, enfim, aí... A minha primeira viagem aérea também foi com 20 e poucos anos também para Porto Seguro, que eu acho que era o destino mais assim comum e talvez por dinheiro também. Foi incrível, não fiquei com medo, eu acho que eu tinha tanta vontade de sair, de viajar. Imagina, desde os 15 eu queria ter feito um intercâmbio, queria ter viajado de avião, não podia. Também foi com graninha do trabalho, juntando dinheirinho, que eu fui, né? Assim, ninguém disse, tá aí, Elisana, uma viagem para você, pega e vai. Mas eu tenho um grande orgulho de mim por ter feito isso, sim, juntado aquele dinheirinho, ido, né? Aí começaram as viagens de avião pelo Brasil, fui
Eu adoro o Nordeste, eu sou a Bahia, então eu já fui várias vezes, acho que fui umas 4. Maravilhoso. Fui para Recife, fui para, né, Porto de Galinhas, conheci Alagoas, Maceió, fui para Goiás, já conheci vários estados do Brasil, né? E aqui na América do Sul também. Amei conhecer o Chile. Depois a gente vai falar de uma viagem que a gente mais gostou, não vou falar ainda, para depois ter o que falar depois. Não dá spoiler, Não dá spoiler, né? Mas fui para alguns lugares da Argentina. Uruguai é um país que eu amo, porque o meu avô era uruguaio, meu avô paterno nasceu na fronteira ali com o Brasil. E aí, falando da experiência, né, meu intercâmbio foi para a Europa, né? Foi ir para... Eu já estudava francês também por conta do meu mestrado, que eu fiz, a literatura era francesa, fiz mestrado em ergonomia. Toda a literatura que eu escolhi tinha uma literatura em inglês, né, uma linha mais da Human Factors, que a gente chama, e a outra linha era uma linha europeia, toda a literatura em francês. Então, em 2001, eu entrei na Aliança Francesa, fiz os 5 anos de Aliança Francesa, falava fluentemente, acho que em outra vida devo ter morado lá, porque eu estudei a vida inteira inglês e não manejo o inglês como eu manejo o francês. Assim, aprendi muito rápido. Eu fiz curso de 2001 a 2006. Bastante tempo? 5 anos? 5 anos na Aliança Francesa. Depois continuei nos grupos de francês com um professor maravilhoso, Daniel Félix. Fica aqui, quem sabe um dia ele escute o podcast. Uma pessoa incrível. Fiz aula de literatura com ele, a gente tinha grupos que, até hoje tem esses grupos, que liam livros em francês, literatura francesa, foi aí onde eu também aprendi mais francês. E a primeira viagem, né, antes de eu ir fazer curso de francês lá na França, a minha primeira viagem para a Europa foi em 2007, onde eu fui num congresso na Espanha, no primeiro congresso de GDS que teve internacional. Também, que nem a Sandra, chegando lá, meu Deus do céu, gente, parecia que eu estava em outro planeta, né? Eu fiquei um pouco claustrofóbica, porque o meu hotel, ele era com aquele teto, Paty. Bem inclinado? Bem inclinado. Sim, e aí fica o pé direito mais baixo. Mais baixo, a Paty aqui, que é a nossa arquiteta. E, gente, eu dormi olhando para aquele teto, parecia que estava em cima de mim. Isso aqui me deu uma claustrofobia, eu acho que eu não dormi direito. Foram 2 dias, assim, para... Ai, meu Deus. Como o ambiente influencia, né? Agora aquela coisa, não dormir no avião, porque, meu Deus, como é que vai ser quando chegar lá, tarará. E, enfim, daí demorei 2 dias para me acalmar, para me situar e curtir, né? Aí curti e tal também, me senti em casa, conheci a Espanha, conheci a França. Depois, em 2011, eu voltei para esse intercâmbio. Daí eu morava em Timbó na época, morava aqui no Vale Europeu, da Santa Catarina. E queria muito ter uma experiência, né, já que eu tinha uma coisa frustrada da adolescência, eu acho. Juntei as duas coisas, que era o francês, uma coisa que eu gostava, a França era um país que também gostava, e fui para Paris. Daí lá também, fui para uma escola onde tinha gente do mundo inteiro, não tinha brasileiro naquele momento que eu estive lá. Muito bom. Então foi muito bom. A gente conversava assim com japonês, A gente fala português, né? Sorte nesse sentido, senão tu acaba assim. Os professores assim faziam muita vivência assim para falar um pouco cada um de como vivia no seu país. Eu me lembro que o que eles mais se impactaram com a gente aqui no Brasil, quando eu falei como é que eram as nossas casas, era que eu disse que hoje em dia tinha pelo menos um banheiro, um quarto com suíte, né? Um banheiro próprio com quarto. Então que os apartamentos eram construídos. Nossa, as pessoas, meu Deus, quanto banheiro que vocês têm no Brasil. Eles ficaram muito impactados, tanto o pessoal da Europa, quanto o pessoal asiático, né? Ficaram, assim, com aquela minha fala, eu me lembro até hoje, assim, meu Deus, assim, vocês devem ser muito ricos, porque tem 2 banheiros, assim, a casa tem pelo menos uns 2 banheiros, né, hoje em dia e tal. Se não mais, tem gente que tem 5, 6, 10 banheiros, né, mas assim... E aí se impactaram muito, e para mim foi uma experiência muito tranquila, assim, era como se eu estivesse em casa, pegando aquele metrô de manhã para ir para a escola. Muito bom, né? Foi muito rica a experiência, eu achei que foi sensacional. Amo o meu país, mas eu acho que ter uma experiência assim
É bem legal. Eu tive essa experiência em Malta e conhecendo as pessoas do mundo inteiro, né? E aí você fala assim, cara, tá todo mundo na mesma situação que você, querendo aprender a língua, também na mesma vibe, e aí você vê os diferentes sotaques. E aí você fala, meu Deus do céu, né? Tipo, como é que eu vou entender a pessoa, assim, que você pega uma nacionalidade, assim, que tem um sotaque muito forte, tipo francês, de uma colega francesa, que o inglês dela, eu pensava, gente, ela tá falando inglês ou tá falando francês? Porque é tão forte o sotaque, que eu não conseguia identificar as palavras, assim, era difícil. Mas eu acho muito legal essa troca. E aí a gente fala também sobre a nossa cultura, né? Então eles falam sobre a cultura deles, a gente fala sobre a nossa cultura. Isso é muito legal, não é né? só ir lá para aprender, ou no meu caso eu já sabia falar francês, eu estava indo lá para treinar uma experiência, logo, né? exatamente. É diferente, assim, não fui, porque eu não sei, gente, eu acho que você passar um mês num lugar, ou seja, até mais, para você aprender, Não, é difícil. Eu acho que você já tem que ter pelo menos um basiquinho, sim. né? A não ser que tu vá morar 1 ano, 2 anos, aí ok, aí tu pode ir nu e cru, né? Mas na minha forma de ver, assim, para um tempo menor, você já tem que ter um básico, né? Porque daí... um intermediário. A minha dica que eu dou e que eu vi pessoas lá que foram com inglês muito básico ou quase nada, não aproveitaram o intercâmbio no sentido de aprender, porque realmente eu acho que você tem que construir uma base, né, que seja qualquer língua ou intercâmbio, você constrói uma base para ter um entendimento, principalmente entender o que o professor fala, porque ele não vai falar a sua língua, e aí sim você fazer o intercâmbio. Eu acho que no mínimo, assim, não dá, um iniciante teria dificuldade, mas pode até ser um intermediário um pouco mais baixo, mas que entenda um pouco do inglês para poder aproveitar melhor e conversar com as pessoas, porque senão você trava, você não fala com ninguém. Eu, por exemplo, não tive nenhum problema, assim, em conversação, acho que com o professor lá na escola, não teve, assim, meu Deus, acho que fluiu tanto, foi uma experiência sensacional. Os perrengues eram das coisas burocráticas da vida, por exemplo. Eu cheguei lá no apartamento, aluguei pela internet, naquela época não tinha, foi em 2011, não tinha Airbnb, né, o Booking, acho que estava começando, então aluguei direto. Foi isso? 2011. Tá. E cheguei lá, não conseguia ligar o fogão, porque era um fogão por indução, nunca tinha visto fogão por indução na minha vida. Aconteceu comigo. É um negócio como. Como é que eu vou fazer para fazer comida? Não sei. É o que a gente toca, né? Assim, liguei para a mulher, falei, né? Como é que faz com esse fogão? Aí a mulher, agora eu não posso. E aí foi no outro dia lá, ajeitou para mim, aí deu certo. Então, quer dizer, os perrenguezinhos foram mais disso. Mas esse do indução foi engraçado, porque eu também, onde eu estava hospedada, tinha uma cozinha compartilhada. E aí eu fui fazer um ovinho mexido, né? Ainda bem que eu tinha quebrado os ovos. Aí eu fui ver como é que funcionava o fogão. Aí, gente, o negócio não esquentava. Eu falei, meu Deus, como é que funciona isso? Aí fui no YouTube, aí não tinha marca, porque era marca lá em Malta e tal. Aí eu falei, bom, então, né, deixa. Aí, falei, não vou fazer os ovos. Aí um outro dia eu fui e tinha um japonês. Eu falei, ai meu Deus, agora é a hora de falar inglês. Aí como é que eu falo pra dizer como é que eu não sei mexer? Aí ele me ensinou, gente, era bem simples, era só ligar e apoiar a panela. Que na hora que a panela apoiava, ele começava a funcionar. Eu não sabia disso. A Fê já tá com a dica. Gente, pra quem nunca usou fogão de indução, é muito importante. Faz sentido esse nome, né? Indução. Então, pra ele funcionar, você precisa colocar a panela em cima, na boca ali, ela funciona. Certo. Ai, meu Deus. E aí também para lavar roupa, demorei para cair a ficha, porque lá eles não têm área de serviço, né? Meu Deus, eu vim da Serra, gente. Minha família, todo mundo gosta de ter um tanque, que tem uma máquina, uma área de serviço e um varal. E um pátio. E aí demorei, era na entrada do apartamento, na direita, era uma paredinha, não dava para ver que era um armário. E a máquina de lavar roupa estava lá dentro e ia te secar também. Também demorei, acho que 1 dia e meio para cair a ficha,
que naquilo ali tinha um lugar para lavar Lá a vai roupa. secar. Às vezes eles colocam até dentro do banheiro, né? Ah, aquele que a gente ficou em Paris era dentro do banheiro, né? Porque é tudo muito pequeno, assim, os espaços, né? Não tem Sim, máquina então de assim, lavar. nós somos muito ricos, né, isso. gente? Nós temos área de serviço. Abundância em várias área, abundância em água também, porque lá eles economizam pra caramba, abundância né? em banheiros. Banheiro. Não, sempre tem um lado bom, tem muito lado bom aqui, gente. É. Eu, depois das viagens também, eu passei a dar muito mais valor pro nosso país. Pro nosso país, é verdade. Todos os problemas que tem, mas assim, é muito bom morar aqui, é muito bom estar aqui. O conforto que a gente tem, a abundância, a alegria das pessoas, o afeto que se troca aqui não se compara, né? E a higiene que a gente tem, A né? higiene. Como a gente é cheiroso, Dentista, né? né? Gente, o pessoal que fala que a gente cuida dos dentinhos. Dentes, também, né? O brasileiro, gente? ele cuida muito bem dos dentes. A gente gente nota. anda com a roupa cheirosinha, a gente adora lavar roupa, né? É. Então eu senti muito isso. Bom, também tá lá na França, mas Coitados, eles têm uma fama, né, gente? Mas não é só Cultura. lá, não. Eu acho que, né, de forma geral, assim. aqueles casacos, aqueles trench coat que eles chamam de couverture, eles chamam, tem um nome lá, que tu olha, parece que o punho tá encracado. né? Eu acho que não lava Sujeira, mesmo. Não lava com frequência, a gente lava tudo, né? Então, assim, foi uma coisa assim que me impactou, foram essas coisas. A língua até que fluiu, o pessoal fluiu. Acho que a experiência é um todo, né, Paty? A coisa não só da língua. Você ficou da sozinha, cultura. né? No quarto. Você Eu, não dividiu era com apartamento, ninguém, era era- apartamento, não Ah, era tá. casa conjugada. Mas você ficou num quarto sozinho ou dividiu com alguém? Não, tudo sozinha. Eu fiquei sozinha também. A Sandra ficou em casa de Eu família, fiquei né? numa casa de família. Como é que foi teu mas, intercâmbio assim, lá? O meu intercâmbio foi o seguinte, foi em 2014, eu queria estudar francês e eu fui para Bordeaux. E uma coisa também que eu escolhi, assim, eu não queria ir para uma cidade, eu não queria ir para Paris, eu queria ir para uma cidade diferente da França para fazer alguma coisa diferente, né? Menos comum, digamos. E Bordeaux sempre me atraiu por ser uma cidade de vinhos, eu adoro vinho, adoro comer, né? A gente adora conhecer comidinhas diferentes. Boa taurina. Uma boa taurina. E aí foi isso, escolhi Bordeaux, fui sozinha em 2014. Eu lembro que eu estava fazendo 38 anos, então eu quis comemorar o meu aniversário lá. E uma das coisas que chamava atenção quando eu contava para as pessoas, assim, tu vai sozinha? Aí eu, sim, eu vou sozinha. Tu não tem medo? Mas por que tu vai sozinha? Né? Então vai aquela coisa assim, medo um pouquinho. Eu tinha, óbvio, né? Porque é desbravar mesmo, é tudo sozinho. Tu vai chegar sozinha, tu vai ter que se virar, falar com as pessoas. O que eu faço aqui, mas lá em outra língua, né? Então, medo eu tinha, mas minha vontade era tão maior de fazer algo diferente, de conhecer, de me dar um presente também, que não era um sonho assim de novinha, não era. Mas passou a ser essa coisa de querer conhecer mais além daqui, né? Além desse mundo que a gente vive. Então, eu escolhi Bordeaux, fiz com uma empresa aqui de Floripa, né? De intercâmbio, bem bacana, me deu toda a assessoria, mas lá eu fiquei sozinha. E eu fiquei na casa de uma francesa, em Bordeaux, muito legal, ela, Laurence, só que eu não fiquei dentro da casa dela, ela tinha tipo uma edícula. Na verdade, ela morava na edícula, aí tinha um espaço com uma piscina e na frente era a casa dela antiga que ela fez ali o local para hospedar os estudantes da escola. Ah, que legal. Então nessa casa eu fiquei com outra mocinha, uma outra moça belga, a Sophie, mas a Sophie ela não falava, porque na França na Bélgica se fala francês, mas também eles falam aquela língua, o flamand, que é meio holandesa, assim, uma língua bem difícil. Ela falava essa e ela não sabia falar francês, então ela foi para aprender francês, eu achava o máximo. Mas ela se comunicava pouco, ela era mais introvertida. Então, para mim, uma pena, eu gostaria de ter conversado mais com ela, mas ela era bem fechadinha, assim. E aí, o que acontecia? Eu saía de manhã cedo, fazia meu café, então era uma casa, né? Era a minha casinha, então O fogão funcionou. o fogão era de indução, mas Você sabia usar? eu sabia, eu acho que a Laurence, Ela ela nos recebeu... tinha mais experiência, acho que em 2014, eu não conhecia, mas eu acho que a Laurence, como ela nos recebeu, ela me ensinou tudo. Ela mostrou a isso é casa, bom, ela mostrou como é que funcionava. Então, isso é esse legal. problema eu não Faz tive. diferença, E na chegada, ela me recebeu com uma comida típica lá deles, que é o foie gras, né? Aquele patê de sim, fígado, fez um jantar. Eu não gostei do patê de fígado, Eu porque também não. é bem gordo, assim. Mas comi, ela foi tão gentil, comi, mas eu não precisa ter, eu não faço questão nenhuma. Não gostei. Mas enfim, a cidade é linda, eu fiquei 15 dias lá, eu estudei só 2 semanas. Me arrependo um pouco, porque foi pouco tempo,
mas destravou a minha língua, assim, eu realmente voltei para cá. Quando eu voltei para fazer o meu curso normal de francês, eu tipo, não estava mais aprendendo nada. Realmente ali eu subi um nível. Infelizmente parei de estudar, já perdi bastante coisa, mas foi lindo, eu adorei viajar. Fiquei 14 dias sozinha, fiz tudo sozinha, conheci Saint-Émilion também, que é uma cidade do ladinho de Bordeaux de vinhos, fui em vinícolas, tudo sozinha. E isso era o que mais as pessoas achavam estranho, sozinha, qual é a graça? Assim, tem muito valor a gente estar junto com alguém e trocar ideia. Só que nesse caminho, sozinha, tu faz amizades, claro, né? Tu conhece outras pessoas. Então, tá mais disponível para fazer disponível, amizade também, né? Então eu fiz amizade com uma menina dos Estados Unidos e uma outra brasileira que estava junto com a gente, só que a gente combinava de falar francês, a gente não queria falar português. Até porque a dos Estados Unidos nem entendeu o que vocês iam falar, isso ajuda quando tem uma pessoa de fora, a gente se esforçou bastante para falar o francês mesmo entre nós. A escola é muito legal também, é France Langue, o nome da escola. Não sei, mas faz tempo, né, 2014 já passou, mas 11 anos, mas foi uma experiência muito rica, recomendo. E depois eu fiquei 14 dias mais viajando pela França. Eu fui para Carcassonne, Avignon, Aix-en-Provence, tudo de trem. E a gente viajou bastante de trem. Depois fui para Paris, uma outra colega minha foi me encontrar lá, uma amiga até do método que a gente estudou, o método GDS, de fisioterapia, enfim. Foi isso, foi uma viagem maravilhosa sozinha. Então, assim, é uma coisa até... Eu sempre achei que eu ia fazer essas coisas com um companheiro, né? Com alguém do meu lado. E no final, quando tu vê, eu pensei, bom, ou eu vou de uma vez, ou não vai acontecer nunca, porque se a gente ficar esperando as coisas, tu não faz aquilo que tu deseja. Então, assim, se um dia, né, o que eu quero dizer? Tu não deve esperar, o sonho é teu, né, e não depende do outro. Às vezes o outro não quer fazer, né, não é o sonho do outro. Sim. Então, para mim foi bem importante. Foi maravilhoso. Eu quero fazer outra. A Paty voltou agora de Malta e eu disse, eu também já quero. Aí agora eu acho que eu quero inglês aí agora. Olha, vale a pena. É um destino na Europa muito barato. Vale muito a pena. E comparado aos outros países, assim, vale muito a pena. Eu adoro italiano, eu adoro espanhol. Aí eu vejo, eu gosto de ver séries. E é uma cultura muito miscigenada, assim, ali. Sim. Tem muita influência, né, Malta. Então tem Itália, França, árabe. Só uma flechinha lá. E, bom, meninas, a gente está chegando aqui na segunda parte já para finalizar. E eu queria ver com vocês que vocês falem qual foi o destino de viagem. Eu sei que é difícil a gente escolher. Mas, assim, um lugar que marcou a memória de vocês, ou uma fase da vida, não necessariamente 40 mais, mas qualquer fase da vida. Um destino e o que mais marcou para vocês, que ficou ali guardado na memória, que você falou assim, não, aquilo eu lembro e eu sou muito feliz quando eu lembro desse momento. Para mim foi quando eu fui para a Patagônia, Argentina. Que eu até ia dizer, eu não vou dar o spoiler. Então vou falar agora já, para eu já finalizar esse spoiler, né? Eu fiz essa viagem quando o Pedro tinha 5 anos de idade. Eu, ele e o Vilásio. E a gente foi muito despretensiosamente. Nós fomos até Ushuaia, que é a cidade mais ao sul do mundo, né, na Terra do Fogo. E assim, com uma criança pequena, a gente pensou, bom, lá tem muitos passeios, muitas coisas que a gente precisa fazer caminhando. Tem muitos parques nacionais que são belíssimos. Eu gosto de caminhar, eu gosto de olhar, sou contemplativa, né? E fomos. E chegando lá, eu já tinha ido para vários lugares do Brasil, da América do Sul, eu tinha ido para a Europa, mas assim, gente, é um lugar de silêncio. É como se a natureza tivesse um som basal, tipo É uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca você olhar aquela paisagem que é assim, não se parece com nada daquilo que a gente vive e não se parecia com nada do que eu já tinha visto na minha vida, né? Eu já tinha feito turismo de museu, porque eu também gosto, pra vocês verem como eu sou super eclética. Eu adoro entrar num museu. De camping a museu. Eu adoro de camping, resort, pousada, só nunca dormi em hostel também, porque eu prefiro dormir numa barraca sozinha,
a dormir com muita galera que eu nunca vi na vida, né? Porque eu tenho medo também de, sei lá, A gente tem medo. vai que me Assalto tem medo. assalto. Então eu prefiro assim, tá aqui a barraca, tu dorme ali sozinha naquele lugar, não deixa eu dormir sozinha. Na barraca tu fecha o dia inteiro, fecha de dia, não entra nenhum animalzinho. E tu fica Isso é ali, importante. e tu fica quietinha. Às vezes é melhor do que a gente ir alugar uma casa no campo, que na casa entra bichinho. Na Perereca. barraca não entra, Paty. Depois a gente fala dessa viagem, Paty. E, enfim, né? Aí fomos e o Pedro sempre dizia, mãe, eu quero ver a neve, eu quero ver a neve. Nunca tinha visto neve, né? Eu não vi ainda, gente. E Eu também não. chegamos lá em Ushuaia, num hotel maravilhoso também, e começou a nevar naquele dia. Ai, que legal. Nós fomos no final do verão, mas assim, lá é frio o ano inteiro, né? Se você olhar minhas fotos ali, a gente tá tudo encasacado, no inverno não tem como ir para lá, já fica a hashtag, fica a dica, a não ser as pessoas que vão para aquelas estações de esqui, mas é muita neve, lá é muito frio, é muita neve, é muito frio. Mas é um lugar encantador, assim, é uma paz. E aí teve um dia que a gente queria subir num glacial lá, que chama Glacial Marcial. É 1h30 de subida na montanha, e é a pé. Então a galerinha lá com seus bastões, eles vão, tem gente de tudo que é idade, né? Assim, vamos subir essa montanha. Aí o nosso combinado, a gente, eu e o Evlas, ele é um grande parceiro de viagem, né? Então, ele é daquela pessoa que topa tudo, desde comer cachorro-quente sentado no meio-fio da rua a um grande restaurante, ele topa tudo. Então, essa é a parte muito boa, assim, que a gente tem uma parceria muito boa de viagem também. E combinamos o seguinte, vamos tentar subir. Se a gente vê que o Pedro não aguenta caminhar, para uma criança de 5 anos caminhar por 1h30 subindo, né? Não era plano, era subindo. E aí conversamos com ele, filho, aqui é subida, é montanha, a gente vai cansar, né? Mas assim, não tem como eu carregá-lo no colo, e muito menos o pai dele, porque assim, 1h30 você subindo uma montanha com a criança no colo, Não tem você como. ia estar arrombado, né? A vontade dele era tanta de ver, porque já estava vendo neve, mas lá em cima da montanha era muita neve, era caminhada aí na neve, se jogar na neve, né? E ele deu conta. Eu acho que a vontade era tão grande, a gente foi zigue-zagueando, caminhava meia hora, 20 minutos parava, caminhava mais um pouco, parava. Ele deu muito conta daquilo. Assim, Que legal. E foi muito Parceiro. lindo, porque a gente chegou lá nesse glacial, você tem toda a vista da Bahia lá, da cidade, então é encantador. Aí andamos também 2 horas pelo Canal Beagle, onde nós fomos nas ilhas pinguineiras, ver os pinguins, os leões marinhos. Que massa. E aí eu ficava pensando, gente, esses grandes navegadores, né, Shackleton, todos os outros que em 1814, início do século XIX, e vinham navegando por esses mares, onde entra correntes. Eu sou muito admiradora dessas pessoas aventureiras do mundo, assim, sabe? Eu acho que são pessoas que, sei lá, eu não teria a coragem que eles têm, né? Então eu admiro. E fiquei pensando naquele dia assim, gente, como é que as pessoas vinham para cá, né? Visitamos também um museu de onde povos primitivos moravam lá, não tinha roupa, eles usavam pele de animais, se banhavam com óleo de baleia. Então, assim, foi sensacional. Para mim, marcou a minha vida essa viagem. Eu indico para todo mundo, é sensacional. E você, Fê? Então, antes Qual de falar do destino que eu mais gostei, dos que eu fui na minha vida, eu queria dizer que eu já vi neve em Rio do Sul, em 2013, né? Agora foi quando é que deu aquele frio, Deu que deu aqui até neve no na Cambirela. Cambirela. Eu vi neve de longe. 2003, né? 2013. Nos Alpes Paranaenses, em julho, que nevou, a lembra? gente tinha essa perspectiva, né? Mas todo mundo, claro que não vai nevar em Rio do Sul, né? E, sei lá, eram 11h30 da noite, eu tava falando com algumas amigas, inclusive a gente tava olhando as fotos esses dias, né, da gente com a bolinha de neve na mão, e a gente saiu, um grupo, né, eu e mais 2 amigas, a gente foi subir um morro
tipo, 11h30 da noite, colocamos milhões de roupas, assim, Ai, e daí que foi legal. quando começou, né, os bloquinhos caindo na gente, assim, obviamente a gente engoliu neve, né, porque a gente tinha que provar o sabor, né, de alguma coisa. E no outro muito dia bom. de manhã, quando a gente acordou, aí a gente soube que tinha vários lugares, já não estava mais nevando, mas neve acumulada. Então a gente foi para outros morros lá de Rio do Sul. Que legal. E lá a gente conseguiu brincar e fazer bolinha, e jogar de neve, não. não tinha mais tudo, tanto, né? mas de manhã bem cedo naquele dia, se você quisesse ir nesses Dá pra locais, não chegou a nevar, obviamente, assim, no centro de Rio do Sul, mas nos morros lá da cidade, então dava pra gente acumular um pouquinho, assim. Então Que foi uma legal. experiência bem legal, assim, sobre a neve. Tu vê, né? Aqui do lado, né? Sim. Uma coisa muito maluca. E das viagens, assim, né, eu nunca fiz muitas viagens, né, ainda, mas farei, com certeza. Inclusive, intercâmbio é uma das coisas que é o meu sonho desde a adolescência. E, inclusive, já sei o país para onde eu iria, que seria para a Itália. Então, ainda pretendo fazer, sim. Talvez eu seja essa dos 50 a mais, 60 a mais, que, né, aposentada, vou ter mais tempo, organizada, fazer o intercâmbio. Mas dos lugares que eu conheci, na verdade, eu sou uma pessoa que para qualquer lugar que eu vou, eu já fico extremamente feliz. Né? Vou para Rancho Queimado, maravilhoso, amo. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Governador Celso Ramos, bora, vamos. Paulo Lopes, vamos. Maravilhoso. Qualquer lugar diferente. Mas assim, 2 destinos que eu fui na minha vida, que eu fiquei completamente apaixonada, um foi o Rio de Janeiro, pela beleza da cidade, apesar de ter toda essa questão realmente da violência, do medo de ser assaltado. Eu, por ser uma pessoa muito clara, de olho claro, de cabelo claro, cheguei no Rio de Janeiro, a minha irmã estava fazendo doutorado lá, ela falou, aqui tu sai de casa sem brinco, sem coisa, sem não sei o que lá, e de óculos escuros, porque eles vão falar contigo em inglês. E de fato eles falavam inglês comigo, eles achavam que eu era de fora do país. Então, tente ser o mais discreta Esse possível. olho maravilhoso, né? Coisa chata. Eles achavam que eu era da gringa. Mas a beleza do Rio de Janeiro, assim, foi uma coisa que acho que foi em 2006 que eu conheci o Rio de Janeiro, que foi a primeira vez. Então, eu fiquei muito admirada, assim. Arpoador, Forte de Copacabana, qualquer lugar, na verdade. Aquela cidade, ela tem uma beleza que Qualquer lugar que encanta. você olha, assim, É, tem só sempre aquela uma Baía de montanha, Guanabara, né? É muito Tudo encantador, maravilhoso, assim. E um outro lugar que fica aqui muito próximo da gente, que quando eu conheci eu fiquei muito apaixonada, foi a Praia do Rosa. Eu acho o clima daquele lugar incrível, né? Tanto que eu fui uma vez, daí eu acho que eu já voltei logo em seguida umas 2 vezes. A gente podia ir, né? Praia do Rosa, Uma pousadinha, né? Porque é muito lindo, é muito simples. Claro, tem os resorts ali, chiquérrimos, hotéis chiquérrimos, mas tu fica numa pousadinha já. Airbnb também, de casinhas pra... Sim, foi os 2 lugares que eu fui que eu mais me apaixonei pela beleza, assim, bem contemplativo, né? Não precisa nem estar acontecendo nada de muito extraordinário, mas contemplar aquela beleza, o sol, o mar, a areia, tudo Legal. Maravilhoso. E você, Sandra? Eu acho essa pergunta muito difícil. É difícil. Eu não consigo escolher, assim, porque eu acho também que tem uma coisa que a gente fala bastante. Eu sou uma pessoa contemplativa, assim, às vezes eu tava pensando agora, eu tava caminhando aqui na rua Rafael Bandeira, vindo para cá, eu comecei a olhar para cima. Aí eu começo a olhar as plantas, as árvores, o céu. Que bom. Eu acho tudo bonito, sabe? Assim, eu acho tudo que eu não sei, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar parada olhando o mar. Então, os lugares que eu fui, todos, sempre tem algo de especial, né? Às vezes as companhias, às vezes o local. Mas realmente o que eu acho que talvez tenha mais me marcado foi Paris, porque realmente foi um sonho realizado e algo que eu nunca imaginei, né? Se eu não tivesse imaginado, eu não teria feito, né? Mas aquilo foi mágico, né? E então Paris, e para onde a gente olha, até a última vez que a gente foi, em 2018 ali, eu lembro que eu olhava a gente naquelas pontes, eu começava a olhar para um lado, olhava para o outro. Não tem lugar que tu olhe que é feio.
tudo é bonito, né? Aquela arquitetura, as paisagens que tem lá, tudo bem, é urbano, né? Eu adoro mato, adoro natureza também. Mas Paris tem muita natureza em volta meio da junto, cidade, né? Então, assim, onde tu olha é belo, é o belo, sabe? Então, eu gosto muito de viagens para a natureza, até tem um lugar aqui em Santa Catarina que eu já fui, ainda quero levar essas criaturas, mas a gente não conseguiu ainda. Onde é mesmo? Soldados de Cedar, né? Lá no morro ali. A gente Alfredo tentou, Vale. né? A gente tentou, mas foi um fim de semana que deu dilúvio ano passado aqui, e aí a gente cancelou, a gente ia ficar numa casinha, não ia ficar numa cabana. Era uma casa, Era uma casa, tal, mas nós vamos ainda, porque lá também é um lugar lindo, né? A serra também, enfim. E, então, Paris, com certeza, não tem como dizer que não. E para mim é um lugar inusitado, que eu fui sem querer ir, tipo assim, vamos lá, porque o meu irmão queria ir, mas eu achei uma cidade, assim, criativa, efervescente, foi Berlim. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Lá na Alemanha eu fui a 3 lugares, 4 cidades eu já conheço da Alemanha, Heidelberg, Berlim, Weimar, 3 cidades, Weimar. Mas Berlim, quando eu cheguei lá, eu achei uma cidade assim, sabe, as pessoas são diferentes, cultural, muito né? cultural, é arte para tudo que é lado, tem um movimento, tem música. Eu achei aquela cidade incrível. Tem o antigo e o novo, né? Tem os prédios modernos e tem lugares antigos do tempo da guerra. Tudo lembra a guerra lá, né? Eles têm homenagem nas calçadas. Tudo lembra a guerra. Tem um peso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que quer ressurgir sempre, né? Isso foi em 2010. Faz muito tempo que eu estive lá, né? Já não sei nem se tá assim, mas deve estar, né? Mas foi dois lugares assim que eu realmente coloco na lista de comuns, né? Paris e Berlim, bem comum para os roteiros aí, todo mundo conhece, todo mundo vai. Mas foi um lugar que eu não esperava gostar e eu gostaria de voltar. Eu vou dizer assim, para mim também é difícil escolher tanto um destino nacional quanto internacional, mas eu vou deixar aqui o último destino que eu fui, que foi Malta. Malta ficou no meu coração porque, primeiro, foi uma viagem de realização, né, de um sonho da adolescência, que era fazer um intercâmbio, e a primeira viagem sozinha. Então, para mim, isso marcou e vai ficar provavelmente marcado assim na minha vida. Então, eu acho que Malta, essa viagem para Malta, eu acho que é uma ilha pouco conhecida. Hoje está sendo muito descoberta, tinha muito brasileiro lá, as pessoas estão indo mais para lá, está sendo mais divulgado. Mas eu acho que é um lugar que ele respira história e é muito antigo, assim, tipo, muito antigo, né? A civilização antes de Cristo. Então, assim, me tocou profundamente também entender um pouco da história do país, porque para mim Malta não era nenhum país, pertencia à Itália, né? Então, geograficamente também eu nem sabia onde era direito. E para mim era como se fosse a Itália e falava italiano. Não, completamente diferente. E então, para mim, foi o destino de Malta e muito próximo da Sicília, então também pude aproveitar um final de semana e conhecer 2 cidades, Taormina e Catânia, e Taormina é lindíssimo, eu amei também, super recomendo para quem estiver por ali, né, poder conhecer, que também é a mesma coisa, né, respira história e tudo mais. Então, para mim, fica essa dica, né, de destino Malta, não só para intercâmbio, mas também para conhecer, se estiver ali pela Itália, conhecendo ali, vale a pena, e é uma ilha tão pequena que é menor que Florianópolis, só pra gente ter uma ideia de tamanho. Eu tava chegando em Malta, eu olhei na janela do avião, o avião tava fazendo a curva assim para poder se direcionar para o aeroporto, a ilha cabia na janela do avião. Eu nunca vi Florianópolis na janela do avião, a ilha inteira, mas Malta eu vi na janela do avião. Eu falei, Jesus, será que é aqui mesmo? Ou será que é uma ilhazinha que tá próximo de Malta, né? Não, era o país, assim, né? Então, fica essa dica. Meninas, então a gente chegou ao nosso final do podcast. Muito obrigada. Obrigada para quem está assistindo nós aqui. E um lembrete. Nunca é tarde para viver novas aventuras, conhecer novas culturas e, acima de tudo, se conhecer ainda mais. Se você gostou do nosso episódio, compartilha com aquela amiga ou amigo que precisa ouvir as nossas experiências e as nossas histórias. É isso. Beijo! Beijo!